Segundo livro de Crônicas, capítulo 34, versículo 8. Josias repara o templo e Uquias acha o livro da lei. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Maazéias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. E vieram a Ilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas que guardavam o umbral tinham recolhido das mãos de Manassés e de Efraim, e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim, e voltaram para Jerusalém. Só até aqui. Os irmãos podem sentar. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus nos capacite. Josias repara o templo. Nós tivemos, tanto em Israel quanto em Judá, reis bons e reis maus. Em Israel, mais reis maus, porque eles se afastaram completamente na época logo depois da morte de Salomão, eles se afastaram completamente. Alguns reis ainda tinham algum temor, alguns do povo ainda vinham a Jerusalém para adoração, mas em Judá o reino ficou com a família de Salomão, e alguns homens tinham temor de Deus, outros não. Alguns reis tinham temor de Deus, outros não. E aqueles que não tinham, iam cada vez mais relegando a palavra de Deus a segundo, terceiro plano, até abolir. E chegou um momento, o rei Ezequias ainda foi um bom rei. Depois veio os seus filhos, Manassés, Amon, e a decadência moral e espiritual da cidade vai piorando a cada dia. Quando Josias assume o reinado, o reino está vivendo uma depravação, vivendo um momento difícil, e aos 18 anos de idade, ele começa a reinar aos 8 anos, aos 18 anos ele manda reparar o templo, arrumar, reorganizar o templo de Deus, para que se oferecesse sacrifícios, para que o povo pudesse buscar ao Senhor. E quando o rei manda fazer o reparo, abre aí, vamos ver o que acontece no versículo 19. Aliás, 14. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, e Uquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. E Uquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias deu o livro a Safã, e Safã levou o livro ao rei, e deu conta também ao rei, dizendo: teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. Vamos aqui para versículo 18. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote e Uquias me deu um livro, e Safã leu nele perante o Senhor, perante o rei. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei deu ordem a Uquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abicão, filho de Bica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o ministro do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Quando Deus fala com Moisés, logo quando eles saem da terra do Egito, ainda ali no deserto, Deus dá a lei a Moisés, e ele fala: essa lei deve ser cumprida, essa lei é para ser observada. E os sacerdotes, eles tinham cuidado do livro da lei. Agora você percebe que durante a restauração do templo, quando eles estão fazendo as arrecadas, o sacerdote, o sumo sacerdote Uquias, ele entra num dos aposentos para contar o dinheiro, e quando chega lá ele encontra o livro da lei, aquele livro que ele, como sumo sacerdote, deveria ler continuamente. Ele nem sabia onde estava. Para você ver que tanto os reis quanto os sacerdotes,
eles estavam assumindo cargo que era algo passado de geração para geração, mas eles mesmos não estavam se dando conta de que eles tinham um ofício dado por Deus no tempo de Moisés. O sumo sacerdote começa em Arão, irmão de Moisés, passa para seu filho Eleazar, para seu neto Finéias e vai seguindo a história. Mas eles tinham se afastado. Como é que eu vou guardar uma lei que eu não conheço? Pensa, hoje eu estou aqui na igreja ministrando. Aí o tempo passa, vem uma luta, vem uma perseguição, o povo começa a se desviar, e aí a palavra de Deus vai para uma gaveta em algum lugar. Mas outros vêm aqui e começam a ministrar. Mas começam a ministrar aquilo que ouviram, aí o outro é o que ouviu do outro, outro que ouviu do outro. A gente sabe que a palavra vai se distorcendo e as pessoas vão perdendo o temor. E foi o que aconteceu com a nação de Israel. O povo perdeu o temor de Deus porque se afastou do conhecimento da palavra de Deus. Se vivendo a palavra, se tendo hoje, pensa, hoje, geração atual, cada um tem uma Bíblia dentro da sua casa. Cada um ouve a palavra onde está. Se assim é hoje, e nós estamos vendo as coisas chegar aonde estão chegando, imagina se esse livro é tirado. Se ninguém mais tem um livro da lei, se ninguém mais tem uma Bíblia na mão, todo mundo prega aquilo que ouviu de alguém e de repente ninguém tem mais a Bíblia para consultar. Você acha que o Evangelho ainda vai continuar tão firme como está hoje? É claro que o Espírito de Deus vai levantar homens e mulheres, profetas de Deus, para continuar falando ao povo. Mas você acha que vai ser a mesma coisa? Você acha que vai ser tão fácil guardar a palavra, obedecer a lei do Senhor, sem que você tenha um instrumento e diga, olha, esta é a palavra do Senhor, foi a palavra que o Senhor deu a Moisés, no nosso caso hoje, que deu através de Jesus, através dos apóstolos. Você acha que você vai conseguir convencer as pessoas que esta é a palavra do Senhor sem tê-la nas suas mãos? Foi o que aconteceu naquela época. O rei se perdeu, os sacerdotes já não sabiam como agir, eles agiam segundo aquilo que viam como tradição. Mas faltava a palavra viva, a palavra verdadeira naquele tempo. E os homens foram se afastando do Senhor. Quando eles encontram a palavra de Deus, o rei recebe, porque o Ilquias, sumo sacerdote, manda levar a falar com o rei que o livro foi achado. O rei manda trazer o livro é lido perante ele, e quando ele lê o livro, quando ele ouve as palavras ali do livro, ele rasga as suas vestes e ele fala, Deus está muito irado conosco. Estamos fazendo tudo errado. O povo se afastou dos mandamentos, o povo se afastou da palavra, o povo está distante de Deus. Deus deve estar muito irado conosco, e está escrito na palavra que quando o povo se afastar, Deus se afasta do povo e o entrega aos seus inimigos. E agora, nós estamos condenados à destruição pela vida que estamos vivendo distante de Deus. E o rei começa a buscar, ver ali onde tem um profeta de Deus. Vamos consultar esse profeta, vamos ver o que Deus tem para nós. E aí ele manda consultar, eles procuram a profetisa Hulda, consultam essa mulher fala aquilo que Deus realmente tinha de destruição no tocante às cidades de Israel e de Judá, e fala também, mas você curvou o teu coração, você se humilhou, então não vai acontecer nos teus dias. Deus não destrói o justo com o ímpio. Deus tem amor, Deus tem misericórdia quando o homem está clamando. Olha que bênção. O povo estava já prestes à destruição e o Senhor falou, não vai acontecer nos teus dias porque você está clamando. Aí eu começo a analisar essa passagem dentro dos nossos lares. Mesmo dentro de um lar cristão, muitas vezes a palavra é relegada a segundo plano. A Bíblia só é usada no dia de ir para a igreja. A Bíblia só é buscada no dia de ir para a igreja. Aí você lembra que tem uma Bíblia. E às vezes tem que procurar, onde é que eu deixei minha Bíblia? Onde é que eu deixei minha Bíblia?
Eu faço isso, eu tenho o hábito de perder minha Bíblia, porque eu coloco no lugar, pego ela e depois coloco no outro. Mas tem gente que faz isso porque não lembra, porque não usa durante a semana. Eu às vezes, essa que eu mais uso. Tenho outras de leitura, mas essa que eu mais uso. Então às vezes eu coloco, se estou lendo na sala, eu vou lá, deixo ali na estante. Se eu estou no meu quarto, eu coloco ali na cabeceira, no pé da cama ali, na prateleira que eu tenho ali, coloco ali. Então onde eu vou, eu estou com ela. Às vezes venho para a igreja e volto correndo e deixo ela aqui dentro da igreja. Tem que procurar. Mas não porque eu abandonei ela. Durante uma semana inteira, durante o mês inteiro, durante o ano inteiro. Tem gente aqui que não pega a palavra. Vai para a igreja, não, lá eu vou ouvir. E se a igreja tem telão, pronto, tem um telão com a palavra, não preciso levar a Bíblia, que aí eu não me perco, eu acompanho lá, não preciso me distrair. E aí só acompanha a Bíblia lá no telão da igreja. Nem sabe onde está a Bíblia dentro de casa. Não que você pague para facilitar, mas dentro de casa você vai ler a sua Bíblia, você vai acompanhar. Nós precisamos da palavra de Deus como do ar que respiramos, como da água que bebemos, como do pão que comemos. Isso é para todos nós. Eu estava fazendo as contas essa semana, com o pastor Alcântara, sobre o tempo que a gente está na casa de Deus. É bastante tempo. Ele vai fazer 40 anos ano que vem. É muito tempo. Mas nem por isso você vai dizer, eu já sei bastante, já li muito, eu não preciso ler mais. Não. Quanto mais você lê, você tem consciência de quanto você precisa ler. Você já pensou isso? Você buscar conhecimento em alguma coisa, você percebeu, eu preciso de mais conhecimento acerca desse assunto. Assim são os médicos, assim são os engenheiros, assim são os bons profissionais em qualquer área. Quanto mais ele aprende, mais ele descobre que ele precisa aprender e se atualizar. Então eu preciso aprender a palavra de Deus, me atualizar constantemente, ainda que a palavra não muda, mas o mundo está mudando e eu tenho que entender como eu viver a palavra, que não muda dentro de um mundo que muda todos os dias. Os valores mudam, as situações mudam, mas eu não vou mudar. Como é que eu posso viver então aqui, se eu não posso mudar no tocante a caráter, a entendimento da palavra de Deus? Não vai mudar. Como é que eu faço isso então? Abra aí Deuteronômio, que o Senhor fala, Deuteronômio capítulo 17, versículo 18. O Senhor, ele nos orienta em tudo. Hoje eu estava orando por uma moça, na parte da manhã, e que está passando por uma luta, por um problema, e na hora que eu estava ministrando na vida dela, eu fui lembrando da palavra. Deus nos orienta todos os dias, através da palavra, em todas as áreas. Tu tem uma área que você não possa ser orientado na palavra. Ah, pastora, mas tem coisas que são referentes à tecnologia hoje. Vai ler a palavra que você vai entender que Deus está falando com você sim. E vai te orientar naquela área. Pode não ter tecnologia, não ter tido tecnologia naquela época. Não essa nossa, essa hoje avançada, tecnologia digital, mas Deus vai te orientar como agir. Então, Deuteronômio capítulo 17, versículo 18, diz assim: será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um translado desta lei no livro do que está diante dos sacerdotes e levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os dias no seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Então o Senhor fala que o rei, quando assume o trono, ele tem que mandar fazer para si uma cópia da lei. E essa cópia ele precisa ler todos os dias da sua vida, para que ele aprenda a temer a Deus.
Naquela época não era tão fácil cada um ter uma cópia da lei. Então, pelo menos os reis, aqueles que estavam dirigindo o sacerdote, porque a cópia não era para o sacerdote entregar para o rei. O sacerdote tinha a dele e deveria permanecer com ele. Então mandasse fazer uma para o rei. E aquele rei ficava com ela. Quando o outro rei assumisse, mandava fazer uma cópia para outro rei, porque você vai precisar dela. Se o rei morreu, tudo bem. Se o rei passou o reinado para o outro por algum motivo, vou ter que ter a cópia da lei. Você não pode ficar sem. Então hoje nós temos a Bíblia. Agora fica a pergunta: você tendo a Bíblia hoje dentro da sua casa, sabendo ler e escrever, graças a Deus, você tem lido a Bíblia todos os dias? Porque se você lê a Bíblia todos os dias, você aprende a temer a Deus. Você não vai fazer as coisas erradas, ainda que o mundo tenha mudado muito da época da Bíblia para hoje, da época em que a palavra foi escrita, mas você vai compreender que você não muda. No tocante às coisas de Deus, quanto mais você examina a palavra, mais você consegue obedecer. Você não vai mudar diante do Senhor a sua natureza cristã, o seu caráter cristão, não vai ser mudado e nem amoldado a esse mundo. Você precisa da lei de Deus no teu coração, escrita na tábua do teu coração. E para que isso aconteça, você não vai abrir, óbvio, coração e escrever, né? Não vai tatuar no teu coração a palavra de Deus. Às vezes a pessoa tatua no braço, ou coloca lá como a palavra fala, nos umbrais das portas. Tem um versículo lá, você entra na minha casa, lá: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,31. Aí, às vezes tem um salmo. Uma época atrás a gente tinha um salmo na porta. Uma época atrás a gente colocava sempre um versículo aqui, cada ano um versículo aqui atrás do púlpito aqui, de fora a fora. A gente mandava fazer uma faixa e colocava aqui. Mas se ele estiver somente aqui e não estiver aqui, às vezes passava o versículo o ano inteiro. Aí você perguntava para alguém que estava na igreja: onde está escrito essa passagem? Não sei, estava aqui, ó, o ano inteiro, bem grande. E no final do ano tinha gente que não sabia onde estava aquele versículo. Eu lembro de um que ficou guardado bastante: os filhos do Senhor necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Esse foi um dos que nós colocamos. O outro é Salmo 34. E o outro é: bendito serás ao entrar, bendito serás ao saíres. E teve um outro também que foi: eu me veio e fugiu. Então, é para a palavra ficar no teu coração. Você tem que guardar a palavra. O zelo da tua casa me consume. O zelo da tua casa me devorará também. Então, essa palavra para ficar no teu coração, fazer parte da tua vida, e que você saiba como aplicá-la. Não é só decorar também. Eu sei de cor. O versículo está lá, eu não lembro, mas eu sei de cor. Eu sei o versículo e eu aplico ele à minha vida. Esse Salmo 34 que eu citei a princípio: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Eu tenho buscado a Deus de verdade? Ou eu tenho murmurado quando falta alguma coisa, quando vem a tribulação, quando vem a luta, a adversidade? Porque vem uma luta e aí de repente a pessoa fica desempregada, aí eu vou ter que lembrar: não, os filhos do Senhor de nada tem falta. Aqueles que buscam o Senhor de nada tem falta. Então hoje eu estou desempregado, mas o Senhor de alguma maneira vai suprir as minhas necessidades. Ou eu vou conseguir algum outro emprego, ou Deus vai me suprir de alguma maneira. Ele pode enviar corvos, Ele pode enviar uma viúva, Ele pode fazer o que Ele quiser, mas Ele vai suprir as minhas necessidades e as da minha família. Então é isso. Quando a palavra está entranhada no teu coração, você não tem medo diante das adversidades, diante dos levantes, diante das situações da tua vida. Você não vai temer. Você recebeu aquele primeiro impacto que se assustou, aí você lembra da palavra e você se firma na palavra e não permite que o medo, que a ansiedade, que a incerteza, que a insegurança venham atrapalhar os teus dias. Então esse livro aqui é para temer. Nós lemos aqui no versículo 19 agora:
e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer a Deus, para guardar. Você precisa guardar o que está escrito na palavra para obedecer, para fazer aquilo que é agradável diante dos olhos do Senhor, para viver uma vida de temor de Deus. Uma das coisas que ele fala aqui, no versículo 20, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, né? Então você não vai se levantar, se ensoberbecer contra o seu irmão dentro da igreja. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu estou aqui no púlpito, isso não me faz melhor do que ninguém. O irmão que está na porta, ou que tem uma outra atividade, que dirige alguma coisa, alguma atividade da igreja, ele não é melhor do que ninguém. Não é isso no meio do povo de Deus, somos todos irmãos em Cristo. Deus usa cada um de uma maneira diferente, é simplesmente isso. Todos nós estamos aqui e podemos ser usados na casa de Deus. Ah, mas fulano nem para a igreja consegue vir mais, aquele ali já é. Não, vai pensando que já é. Aquele ali pode estar dentro da casa dele orando, intercedendo pelas almas, intercedendo pelo culto, intercedendo pelos irmãos. Ah, fulano está tão ocupado trabalhando que não faz nada na casa de Deus. Ele está trabalhando, ele está sustentando com o seu dízimo, com a sua oferta, ele está levantando, ele está fazendo com que a igreja do Senhor seja sustentada. Então cada um de alguma maneira pode ser útil no reino de Deus, e deve ser. Mas para que eu consiga ser útil, eu preciso compreender a palavra, eu preciso estar em obediência, e Deus vai me usar do jeito que Ele quiser. Como é que Deus te usa? Eu não sei. De repente eu posso olhar para o meu irmão e achar esse irmão olhando, não faz nada. Ele não participa de nada. Ele não participa porque ele é uma pessoa introvertida. Mas muitas vezes muito mais corajosa em oração diante de Deus. É uma pessoa que onde ele está, ele fala do amor de Deus. Ele não quer aparecer aqui na igreja, ele não quer aparecer na frente. Ele não gosta de cantar com as irmãs. Se é mulher, não gosta de cantar com as irmãs. Se é jovem, não gosta de cantar com os jovens. Se é homem, não gosta de cantar com os homens. Às vezes uma criança é tímida, não quer cantar, não quer aparecer. Mas não quer dizer que ele seja inapto, que ele não sirva para nada no reino de Deus. Deus pode estar usando ele e você não está nem sabendo, falando do amor de Deus aonde ele está, ou testificando através de uma vida íntegra, testificando que ele é um servo de Deus, que é uma serva do Senhor. Então o que eu preciso é examinar a Escritura e compreender e aprender a temer a Deus. Esse é o princípio básico da palavra. Você começa a examinar a palavra, você começa a estudar a palavra e você aprende a temer a Deus. Temendo ao Senhor, as outras coisas vão acontecer na sua vida. Deus te abençoa, Deus supre, Deus te dá ministério, Deus te dá uma tarefa, Deus te dá alguma atividade no reino dele. Não é só ir morar no céu, não. Eu quero, sim, ser salvo porque eu quero morar no céu. Eu quero sair daqui dessa terra quando terminar a minha jornada aqui. Eu não estou com pressa de ir para o céu, não. Mas a hora que terminar, eu quero ter a minha vaga garantida. A palavra diz que Jesus Cristo foi preparar moradas para nós. Então eu quero sim estar com Ele na glória. Eu quero morar lá onde Ele estiver preparado para cada um de nós. Nós não sabemos como vai ser. Não sabemos. Eu me lembro, já contei aqui o testemunho do meu pai, que não era cristão, mas os meus avós eram, o pai e a mãe, e eles morreram. Um morreu, o outro morreu pouco depois, já estavam bem velhos, né, como geralmente acontece com os casais que vão com muita idade. Quando um morre, pouco tempo depois, às vezes um mês ou alguns meses, o outro já vai. Eles morreram no mesmo ano. E quando passou um tempo da morte, eu não me lembro agora quem morreu primeiro, se foi meu avô ou minha avó, quando depois que os dois já haviam morrido, o meu pai teve um sonho e ele contou pra gente. Ele falou: olha, eu vi os teus avós sentados numa calçada assim de uma grande mansão, uma mansão muito linda, um lugar muito bonito. Os dois estavam sentados e sorrindo, aquela coisa bonita, aquele sorriso tranquilo. E aí depois meu irmão falou: você lembra? Eu era nova convertido, estava começando na igreja.
Minha irmã falou para mim: você lembra que a Bíblia fala sobre as mansões celestiais? O avô e a avó eram de Jesus. A gente não tinha muito contato, porque eles moram no Nordeste. Eu fui vê-los quando eu tinha 20 e poucos anos, e depois, né, quando eu nasci lá, e depois de 20 e poucos, 22, 23 anos, eu fui visitar lá, e eu vi o meu avô e a minha avó. Foi a única vez que eu tive contato com eles depois de adulta. Mas eles eram de Jesus. Minha avó já tinha esclerose, ela já não lembrava mais de nada, ela não me conhecia mais ninguém. Mas o meu avô era bem lúcido ainda, contava história, conversava. Mas quando eles morreram, eles foram para Jesus, porque eles eram de Jesus. E aí meu pai, que nem crente era, viu os dois sentados em frente a uma linda mansão. Deus deu para ele essa oportunidade de ver o que acontece com aqueles que vão morar no céu. Como é que vai ser isso? Não sei, não cheguei lá. Quando eu chegar, eu vou saber como é que é. Não estou preocupado com isso, não. Tem coisas que você simplesmente acredita, você crê. Quando você vai, preste atenção, se você está passando por um problema de saúde e de repente você sabe, descobre que precisa passar por uma cirurgia. Hoje em dia, com a tecnologia avançada, a maior parte das pessoas vai lá, entra na internet e já começa a pesquisar. Como é que é essa cirurgia, como é que vai ser, como é que não vai. Tem gente que não procura não, mas eu sou curiosa, falou comigo alguma coisa, eu já estou lá no Google procurando. Estou bem curiosa. Para mim não atrapalha nada, eu até gosto de descobrir mais alguma coisa. Mas a pessoa vai, de um modo geral, para o centro cirúrgico, ele não vai confiando naquilo que ele pesquisou. Ele vai confiando na equipe médica. E orando ao Senhor para que Deus abençoe. Se ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou se tem temor de Deus pelo menos, ele vai orando, pedindo para que Deus coloque as mãos, que Deus dirija as mãos dos médicos e que tudo corra bem. Para que toda a equipe, né, que estiver lá no centro cirúrgico, cuide bem e que tudo corra bem. Porque alguém está preparando lá o lugar. Eu não sei, mas aquele médico estudou. O médico não estudou quando eu fiquei doente, o médico já estudava, estudou há muito tempo e continua estudando e se aperfeiçoando para cuidar da gente lá. Então, quando você vai morar no céu, você vai lidar com alguém que já preparou o lugar para você, que conhece muito bem, que sabe como te fazer feliz, porque foi Ele que criou você. Foi Ele que nos criou para o louvor da sua glória. Então Ele vai preparar aquilo que a gente precisa lá. Eu não preciso saber, eu só preciso estar preparada para ir lá. Quando você vai para um hospital, olha, ele diz: você precisa fazer um jejum, você precisa estar aqui no hospital a tal hora, você vai ser operado geralmente, né, no dia seguinte. Se é uma cirurgia mais complicada, eles te mandam chegar um dia antes para você ir no outro dia, às vezes de manhã cedo para operar no fim da tarde, mas uma grande parte vai um dia antes, para que eles tenham tranquilidade, possam fazer algum outro exame, para que saibam a sua alimentação daquele dia, para que evite algum excesso, série de situações. Então eles estão preparando o lugar para que você seja tratado e curado. Mas lá na glória, multiplica isso indefinidamente. Porque o que Deus tem preparado é muito maior do que o que alguém pode preparar para você. Quando você vai para algum lugar, as pessoas preparam uma recepção para você. Vai chegar parente na sua casa, você faz o quê? Vem um parente de longe que nunca vem, aí vamos se hospedar aqui, vamos fazer uma faxina na casa, vamos organizar, vamos preparar a pousada, vamos preparar a alimentação para os dias que a pessoa estiver aqui, vamos de repente preparar algum lugar para visitar com essa pessoa, não é isso? Você se prepara para receber aquela pessoa. Fulano vir aqui para casa, a gente vai em tal lugar, vamos na casa de fulano, vamos num tal ponto turístico. Você organiza muitas vezes uma estadia para aquela pessoa, para o que ela for fazer naqueles dias que estiver contigo. Gente, multiplica isso, porque é muito mais do que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas nós precisamos nos ater à palavra do Senhor, precisamos examinar as Escrituras todos os dias. Naquela época eram os reis que tinham que ler todos os dias, primeiro pela responsabilidade que eles têm, e segundo porque não eram todos que tinham acesso à palavra, nem todo mundo sabia ler.
na verdade, a grande maioria não sabia ler e escrever, não tinha todo esse papel, todos esses lápis, não tinha todo o material para ensinar as pessoas a ler e escrever. Eram poucos que tinham acesso a isso. Mas hoje você tem. Então você é indesculpável diante do Senhor. Amém? E você não pode, você vai falar o que para o Senhor? Qual é a tua justificativa para não conhecer a palavra? Você tem tempo? Você tem saúde? Você tem visão? Você tem acesso à palavra? Qual é a tua desculpa para não ler a palavra todos os dias? Para não examinar a palavra? E uma grande parte das coisas que acontecem na nossa vida de ruim é por falta de sabedoria e de temor de Deus. Eu fico observando quando as pessoas falam: eu estou assim por causa de macumba, eu estou assado por causa de macumba. Macumbeiro tem para tudo quanto é lugar. Gente que quer fazer coisa ruim, que quer lançar, não somente macumba, não, fazer mesmo mal. Tem muita gente fazendo. E daí? Isso é problema deles com Deus. Eu tenho as minhas contas a acertar com o Senhor, vivendo corretamente na presença dEle. Então eu não tenho que ficar preocupado com o erro dos outros. Eu tenho que estar preocupado se eu estou errando diante do Senhor, se eu estou desprotegida diante do Senhor, se eu não estou andando corretamente na presença dEle. Então se coloca diante do Senhor, se posicione diante dEle e permita que Ele conduza a tua vida, porque então tudo irá bem para você. Amém? Se você temer ao Senhor, se você andar nos seus estatutos e nos seus mandamentos, tudo vai bem. Mesmo na dificuldade, mesmo na adversidade, Ele estará contigo para te abençoar. E isso é a tua vitória. Amém? Graças a Deus. Que o Senhor